A gente vai continuar falando aqui sobre estímulo à educação, numa entrevista com o escritor parnaibano Fernando Ferraz. Seja bem-vindo aqui à TV Costa Norte, é um prazer recebê-lo. Da mesma forma, eu sempre fico muito agradecido pela oportunidade de divulgar meus trabalhos neste espaço. Fernando, como disse, é um prazer recebê-lo aqui. Para começar, eu gostaria que você nos contasse aí um pouco sobre a ideia por trás desse livro, Salada de Letras, que você está lançando agora aqui na cidade de Parnaíba. O que inspirou você para criar essa obra? Bom, minha inspiração tem sido minha neta, Maria Fernanda, que agora tem 6 anos de idade. Então, este ano, ela aprendeu a ler e toda a família fica envolvida com esse momento mágico que que a criança atravessa e que a gente está acompanhando de perto essa evolução. Então, é muito gratificante. Então, eu fiz esse trabalho motivado pela convivência muito próxima com a minha neta, Maria Fernanda. O que esse livro, né, que parece aí ser voltado inicialmente para o público infantil, qual foi assim o objetivo principal de criar o Salada de Letras? Como que você espera que as crianças se conectem com essa história que é narrada aí nessas páginas? Bom, na verdade a história veio de longe, né? Porque eu fiz há muito tempo atrás um curso de especialização em educação. E eu fiquei muito impressionado com Maria Montessori, que é um sistema educacional fantástico, que estimula a criança a desenvolver suas potencialidades e associar a leitura com uma coisa prazerosa. Então, a gente costuma se lembrar das coisas que nos dão prazer. Quer dizer, você ter esse momento mágico de aprender a ler, associando a coisa que nos dá uma alegria imensa. Então, foi partindo dessa premissa, dessa vivência, inclusive, fomos nós que criamos a Escola Arco-Íris aqui em Parnaíba, primeira escola piauiense de métodos educacionais que ele segue a linha de Maria Montessori. Hoje a escola está na mão de outras pessoas, deram sequência à ideia, mas o fato é que, voltando à história do livro, este livro em que ele se baseia. Primeiro, eu busquei fazer uma parceria com o mesmo profissional, mesmo ilustrador que fez o trabalho de ilustração do meu primeiro infantil, que foi A Taça do Gigante, que eu lancei 2 anos atrás na Bienal Internacional do Livro em Fortaleza, e também aqui em Parnaíba, no Colégio das Irmãs, né? Então, agora, seguindo a mesma parceria, o Eduardo Azevedo, que é o ilustrador, ele fez esse trabalho belíssimo que trabalha com as letras do alfabeto. Então, nós trabalhamos das letras de A a Z, e aí cada letra do alfabeto tem uma frase minha, não é? Para que a criança se familiarize com o seu conteúdo. E são textos pequenos, mas ao mesmo tempo lindamente ilustrados, né? Como você pode ver, por exemplo, na letra N, navio nunca voa, ele nada, navega. E aí toda a criança fica fascinada. Inclusive, já tem notícia de que esse livro já está sendo aplicado no Maranhão e os alunos estão fascinados com a leitura e eles buscam encontrar a primeira página que tem a letra do seu nome. Poético também. Poético. Interessante que eu lancei esse livro agora, sábado passado, em Teresina. E a escritora de livros piauiense, Márcia Evelim, ela esteve presente, foi muito interessante a nossa conversa, e ela ficou encantada com o livro e ela disse o seguinte: olha, eu sugiro que o livro, em sala de aula, possa partir da seguinte ideia, utilizar como metodologia de ensino, propor para cada criança criar uma historinha a partir do texto da sua letra, do seu nome. Então, com isso, a criança vai desenvolver, tem muitas possibilidades. O próprio livro, eu tive o cuidado de colocar, já aqui no início, um textozinho que eu queria pedir permissão a você para fazer a leitura, é pequeno. Sim. Este livro paradidático tem por proposta servir de complementação do conteúdo escolar no campo do enriquecimento do vocabulário de forma lúdica, dinâmica e pedagógica. A título de desafio, poderão ser apresentadas letras do alfabeto para o aluno mencionar palavras iniciadas com as respectivas letras. Por exemplo, a letra tu. Todo tatu tem toca, não é? Então, eu utilizei, olha lá, todo tatu tem toca, né? Então, eu utilizei palavras que começavam com a letra correspondente do alfabeto. Vou fazer uma brincadeira aqui. Qual a letra H de Helder? Vamos lá, Helder, que foi que ficou aqui. Bom,
Helder. Hoje, hipopótamos hibernam nas águas da história. Está aqui o texto. Olha aí. E o que é mais interessante, eu coloquei Bom também... que contempla todo mundo, Sim, né? sim. Livro... Aí eu coloquei aqui no final do livro, tive o cuidado de fazer uma coisa que eu não tenho observado normalmente no livro infantil. Um glossário, para que as crianças possam já criar o hábito de buscar na pesquisa o significado de palavras que elas leem e não entendem. Sim. Então isso já é sutilmente uma sugestão para que eles se familiarizem com o dicionário. Sim. Né? Então o livro está muito sedutor. E aqui na quarta capa, eu tive o cuidado de reproduzir uma perguntinha que minha esposa, Cláudia, fez para nossa netinha, Maria Fernanda. Então a pergunta foi: Maria Fernanda, quando foi que você descobriu que já sabia ler? Aí ela disse o seguinte: eu estava lendo do meu jeito. Aí pedi à professora que lesse para mim. Ela leu do mesmo jeito que eu estava lendo. Então, com isso, ela fez o seu depoimento de como, em que momento ela tomou conhecimento de que realmente sabia ler. Sabia ler. Olha, professor, nós temos aqui, né, a lei número 6.553 de 2014, que estabelece a obrigatoriedade de que 30% de livros paradidáticos como o seu sejam adotados nas escolas públicas, nas privadas do Piauí, que sejam de autores piauienses. Como que o senhor vê a importância dessa lei para a valorização da literatura local, da literatura regional? Eu acho de enorme valia, muito importante. Na verdade, eu estou muito fascinado com a existência dessa lei. Mas você sabe que a lei, ela precisa ter eficácia. Ela precisa ser cumprida na sua integralidade. E aí, como eu estou inserindo agora, estou mergulhando agora na literatura infantil com o meu segundo livro, eu fico assim, conclamando os colegas que também já escrevem, já estão na estrada já há mais tempo, para a gente conversar mais vezes. O que é que nós podemos fazer para divulgar mais o que a gente produz? Porque me parece que não basta apenas ter a lei, é necessário que os atores que envolvem o conhecimento, o estudo, do ensino, da educação, possam se articular e possam criar situações de conhecimento e também de valorização destas obras. E a gente sair do anonimato. Veja, como competir com uma grande editora que chega na escola, em tese, chega na escola com o seu pacote de livros didáticos e os livros paradidáticos, e neles não estão incluídos os autores, obras de autores piauienses, né? Então, é preciso saber se isso realmente acontece ou não. Eu não estou querendo ser injusto, nem querendo fazer pré-julgamento de nada. Eu apenas estou chamando para uma reflexão, que eu considero saudável, para que nós possamos ampliar essa discussão e sensibilizar as escolas do estado do Piauí, no sentido de procurar saber o que é que está sendo feito, o que é que está sendo produzido, o que está sendo produzido pelos autores piauienses nesta seara. Então, eu conheci agora autores em Teresina, como a Márcia Evelyn, que já tem 6 livros publicados na literatura piauiense e alguns livros também já adotados por escolas piauienses. Então, o que é que nós podemos fazer? Esta é a pergunta. Porque eu não entendo como má vontade das escolas. Apenas, talvez, falte a chegar até as escolas, de modo geral, o conhecimento da existência dessas obras. Então, é nesse sentido que a gente precisa fazer uma articulação mais profunda, né? E por isso é importante essa nossa divulgação também. Fernando, nós vimos que o projeto Literatura Piauiense na Escola, né, ele está capacitando hoje 1.200 professores para ensinar a disciplina nas escolas. Como que você avalia também a importância desse projeto de formação das crianças, dos jovens piauienses na preservação da cultura literária no Estado? Eu acho que é indispensável que esse projeto se viabilize, se fortaleça, porque é necessário que a gente valorize a nossa história. Você sabe que eu fui entrevistado aqui também em abril, quando eu vim lançar esse meu livro, esse romance, o segundo romance, Precisamos ter História. Eu falo dessa questão da necessidade de valorizar a cultura local. Então, nesse sentido, eu vejo com muita esperança de que nós possamos dar um salto qualitativo muito grande, dando uma oportunidade para os autores piauienses. Agora, veja, quando a gente chega em Teresina e o espaço da mídia é aberto, como foi no nosso caso, quando ele chega aqui em Parnaíba, também vocês abrem as portas da TV Costa Norte para a gente divulgar nosso trabalho,
as escolas, eu não posso deixar de reconhecer, por exemplo, de valorizar a gentileza da irmã Graça, diretora do Colégio Nossa Senhora da Graça, que 2 anos atrás ela abriu as portas do colégio para a gente fazer lá o lançamento do primeiro livro infantil, que foi A Taça do Gigante. Foi um sucesso absoluto, com a presença das crianças e dos pais. E agora, novamente, a irmã Graça está abrindo espaço no mesmo auditório, no mesmo espaço, na tarde de hoje, às 5 horas da tarde, para este fim de lançar este segundo livro. Então, eu vejo assim com muita esperança. Também outras escolas aqui da cidade, por exemplo, a própria escola que você mencionou ainda há pouco, né? Crescer, também abrindo espaço para divulgar esse trabalho, os livros infantis. Na quinta-feira já vou ter um encontro com os alunos da Uninasal, do curso de Pedagogia, e eu vejo assim, uma coisa muito articulada, mas é preciso que a gente se movimente, é necessário que isso aconteça. Agora, veja, a Academia Piauiense de Letras veio fazer um trabalho maravilhoso. Ela fez, desde o ano passado, uma parceria através da Secretaria Estadual de Educação, com a Academia Piauiense de Letras, e ambas estão promovendo trabalhos de divulgação da literatura piauiense nas escolas. Isso é fantástico. Quer dizer, a mídia fazendo a parceria desse momento mágico de transformação e de valorização da cultura local através da literatura infantil. Fernando, é importante a gente saber que num momento como esse, tem uma criança que pode estar em casa, né, tendo o primeiro contato em dizer assim, olha, eu estou vendo um escritor, né? Estou tomando contato com um poeta através da televisão. E um escritor, um poeta que é eminentemente parnaibano. E eu gostaria que você compartilhasse, até mesmo como uma forma de incentivar esses nossos pequenos telespectadores que estão nos assistindo agora nesse momento, como é o seu processo criativo, quais são os seus maiores desafios que você enfrentou ao escrever tanto Salada das Letras, quanto outros livros, e assim como a sua neta, que a sua esposa perguntou quando que ela se reconheceu, né, que realmente sabia ler, quando que você se reconheceu escritor? Interessante, eu sempre gostei de escrever. Eu, quando fui estudar em Fortaleza, que eu fui ainda já no Antigo Científico, complementar meus estudos lá, eu vinha nas férias e fazia jornal alternativo em Parnaíba. Foi de minha iniciativa a criação do jornal alternativo Querela, que contou com o apoio de colegas importantes que até hoje militam na literatura, como Ednólia Fontinelli, não é? O próprio Paulo Couto e tantos outros mais que trabalham, o Flamarion Cunha, que escrevia fazia os desenhos do jornal. Então, foi o primeiro jornal alternativo produzido em offset, então eu tenho o maior orgulho disso. E essas edições, foram 5 edições, eu fazia isso nas férias, com meus colegas. E esses jornais, através do Daniel Ciarline, por iniciativa dele, que é parnaibano, mas professor da UESP, através dele nós doamos a edição, essas 5 edições, para a UESP ter no seu acervo e estar disponibilizado para o público de modo geral. Então, essa questão de gostar de escrever é uma coisa que vem da minha juventude, da minha adolescência. Mas eu sou sempre muito idealista, eu sou muito entusiasmado, às vezes as pessoas se confundem. Quando me vem tão entusiasmado, onde é que ele quer chegar, o que é que ele quer fazer, não é? E eu não quero chegar a lugar nenhum, eu quero apenas ocupar o meu espaço, né? Eu quero fazer uma coisa legal, eu quero fazer uma coisa que seja útil, que possa ser compartilhado com outras pessoas. Então, produzir um livro, escrever um livro, para mim, eu te confesso que eu jamais podia imaginar que depois de aposentado, eu me aposentei em janeiro de 2016, eu ia me tornar um escritor, né? Porque até então eu escrevi, por exemplo, publiquei a minha dissertação de mestrado e a tese de doutorado em São Paulo, na PUC, mas tudo isso foi feito através de editora em São Paulo, os artigos também, e tudo na área do direito, e só depois de aposentado foi que eu comecei a publicar. Eu jamais imaginei, por exemplo, era um sonho, que eu não imaginava que um dia me tornar, por exemplo, escritor de romance. Então, para mim, eu estou... até agora, assim, um pouco admirado e espantado com a receptividade que meus livros têm tido pelo público, né? Os 2 romances, tanto A Graça do Rio, quanto esse também, Precisamos de Ter História,
o relato que eu tenho recebido são extremamente animadores dos autores, dos leitores. Todos eles dizem assim, olha, que maravilha, eu não quero parar de ler, enquanto eu não terminar de ler, eu um gostinho de quero mais. Tudo isso aí serve de estímulo para a gente continuar produzindo. Agora, onde vem a inspiração? Talvez desse meu livro infantil, talvez não, com certeza. Meu livro infantil, a inspiração tem sido minha netinha, Maria Fernanda, né? Porque a Taça do Gigante, eu disse assim, olha, a Taça do Gigante, aquela caixa d'água enorme, fica numa praça lá em Fortaleza, aquela taça ali na verdade não é uma caixa d'água, é uma taça, onde o gigante bebe água. Aí, vovô, e onde é que o gigante mora? De onde é que o gigante veio? Para onde é que ele vai? O que ele gosta de fazer? Quer dizer, em função das perguntas dela, eu fui fazendo o livro rapidinho, né? Mas em função da pergunta dela. Daí o livro ter sido tão assertivo, daí as crianças terem tão apaixonadas pelo livro. Né? As crianças leem, releem, gostam demais da história da Taça do Gigante. E agora também, ela também está presente nisso aqui, porque ela vai lá para casa, ela fica lendo os livros, ela fica vendo as coisas. Então você pode ver que a salada ela está presente desde a contracapa do livro. Então é uma verdadeira salada sedutora. Os 2 livros eu dedico a ela, não, e por merecimento mesmo. Doutor Fernando, por mim, particularmente, a gente passaria até a noite conversando sobre livro, leitura e literatura mais tangenciados aqui pelo tempo de televisão. Eu gostaria de agradecer a sua participação. O lançamento do seu livro já está próximo aqui, portanto, logo mais às 17 horas, não é isso? Sim. Eu gostaria que o senhor reforçasse mais uma vez esse convite para que o público, tanto quanto de educadores, de escritores ou outras pessoas que queiram prestigiar esse evento, possam se fazer presentes, até também como curiosos. Acredito que o Salada das Letras, e fica aí a dica, é uma ótima opção aí para o Dia das Crianças que já está próximo. Nos informe onde vai ser vendido também o Salada de Letras aqui em Parnaíba. Muito bem. Então eu quero iniciar falando assim, da importância de livros de literatura infantil. E este livro aqui, ele é mais um que vem para contribuir, para seduzir, para encantar as crianças. Esse livro, não sou eu que estou dizendo apenas, mas várias pessoas que já dele tiveram acesso estão dizendo que o livro realmente está muito belo, está lindíssimo o livro, está sedutor. Então, eu tenho certeza que as crianças que tiveram a oportunidade de adquirir um exemplar deste livro, elas vão também se encantar, né? Porque ele foi feito com muito amor. Agora, em Parnaíba nós temos a dificuldade de encontrar lugar para vender livro. Nós temos contado sempre com o apoio do Louro, lá da Banca do Louro, da Praça da Graça. Famoso. E é onde normalmente eu tenho deixado os meus livros, o que eu produzo lá na livraria. Seja como for, fica assim um chamado para uma reflexão. Nós somos uma cidade universitária que nós não temos uma livraria de portas abertas durante todo o expediente, durante a semana. Então nós precisamos repensar isso. O que é que nós podemos fazer para que o livro possa ser consumido? Não é possível que a gente fortaleça o nosso conhecimento baseado apenas no conhecimento que nós tiramos da internet. É preciso que a gente tenha ainda a necessidade de ter o contato físico com o livro e com ele se encantar. Então, hoje à tarde, às 5 horas da tarde, eu espero contar com a presença de todos, agradecer à TV Costa Norte, ao Alzés e toda a sua equipe, a você, pela oportunidade que sempre me abre as portas para divulgar esses meus livros, dizer da alegria, quer dizer, tudo isso aqui é feito com muito idealismo, com muita boa vontade, ninguém banca meus livros, eu que produzo meus livros e enfrento o financiamento nas editoras, de forma que a gente está fazendo a nossa parte, mas é necessário que haja essa sintonia, esse ir e vir, essa troca de energia, sinergia entre o autor e também seus leitores, que é isso que nos fortalece. De modo que hoje à tarde, no Colégio das Irmãs, que é uma referência aqui em Parnaíba, onde nossas mães, nossas irmãs, nossos pais, nossas filhas, minha filha estudou lá, minha esposa estudou lá, minha mãe, minha sogra, todo mundo estudou no Colégio das Irmãs. Então, lançar esse livro no Colégio das Irmãs tem um valor simbólico de grande envergadura. E de modo que eu só tenho que antecipar os meus agradecimentos a todos os parnaibanos, aos conterrâneos, e dizer para todos vocês que quando eu venho a Parnaíba, aqui eu me fortaleço, porque aqui é minha terra.
Muito obrigado, então. Sucesso, ótima tarde e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado.